Feliz Páscoa para todo mundo! Olha só, tô aqui com esse cenário com flores e ovinhos e chocolate, coelhinhos, porque hoje é Páscoa e por isso mesmo, hoje a gente vai conversar sobre tradições da Páscoa na Alemanha. A gente sabe que, apesar da Páscoa ser um dos maiores feriados, uma das maiores celebrações cristãs, e o cristianismo é muito forte aqui na Alemanha, as tradições do cristianismo prevalecem muito até hoje. Apesar disso, comercialmente, o Natal é muito mais famoso e grandioso aqui na Alemanha. Não é à toa que ele é conhecido internacionalmente, mas a Páscoa tem muitas tradições seculares, que vêm de muito tempo atrás. Então, hoje eu vou falar um pouquinho delas e dividir um pouquinho dessa cultura da Páscoa aqui na Alemanha com vocês. Oi pessoal, eu sou a Carol e aqui no canal você vê vídeos sobre as minhas viagens e sobre a vida na Alemanha. Então, se você não quer perder nenhum conteúdo, já se inscreve aí no canal, aperta o botãozinho vermelho aqui e já aperta o sininho do lado, que aí você recebe notificação quando sai vídeo novo e não perde nada. Inclusive, agora em abril, você vai encontrar aqui no canal vídeos 2 vezes por semana. Até agora, desde quando eu lancei aqui o canal em agosto do ano passado, em agosto de 2020, a gente tem feito sempre um vídeo por semana, sempre aos domingos, e agora você também vai encontrar vídeos nas quartas-feiras aqui no canal. Então são 2 vídeos por semana, bastante conteúdo de Alemanha e de viagens aqui pra vocês. Então já aperta embaixo, se inscreve e aperta o sininho também pra não perder nenhum desses vídeos todos aí. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre tradições da Páscoa na Alemanha. Como eu falei, é um feriado bem comemorado aqui na Páscoa, mas ele é um pouco mais tranquilo, ele não é ainda tão comercial quanto o Natal. Não sei se um dia vai se tornar também. O Natal, ele claramente ele é feito para atrair turistas, para as pessoas saírem às compras, e a Páscoa é um feriado um pouco mais introspectivo, vamos colocar assim. Um pouco mais de reflexão, de estar com a família. E aí hoje eu vou falar um pouco dessas tradições. E inclusive eu já vou falar agora no começo, que pesquisando eu tava muito curiosa pra saber, porque eu venho de Joinville, do sul do Brasil. E lá a gente tem algumas tradições, alguns costumes na Páscoa que disse que vem da Alemanha. Então eu tava muito curiosa pra saber se realmente as coisas que a gente faz lá, que a gente fala que são alemães, né, tradições alemãs, se realmente são feitas aqui na Alemanha e se tem alguma diferença entre elas. E aí você já deixa aí embaixo, conforme eu for falando aqui das tradições, se na sua região do Brasil, de onde você vem, também são feitas essas tradições ou se tem alguma outra coisa diferente aí que não é feito aqui na Alemanha e é feito na sua cidade. Então, assim como no Brasil, o feriado de Páscoa ele é comemorado aqui no mesmo dia que é comemorado no Brasil, né? E é um feriado móvel, então não tem um dia fixo do ano, que é uma data fixa do ano que ele é comemorado no primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois do início da primavera aqui na Alemanha ou do outono no Brasil. E as comemorações da Páscoa começam uma semana antes do domingo de Páscoa mesmo, no domingo de Ramos, como é chamado aí no Brasil, e aqui na Alemanha ele é chamado de Palmsonntag. E esse dia, né, dá início à Semana Santa, que em alemão chama Karwoche ou Heilige Woche. E aí, no Palmsonntag, no domingo de Ramos, o que é feito são procissões, onde as pessoas carregam folhas de palmeiras para serem abençoadas e posteriormente essas folhas de palmeira, as pessoas levam essas folhas de palmeira para casa ou não para fazer alguma decoração com elas. E o significado disso é pela chegada de Jesus em Jerusalém, onde as pessoas que o adoravam colocavam, para demonstrar esse afeto, essa adoração, colocavam os ramos de palmeiras no seu caminho para ele pisar em cima. Então, por isso, a simbologia do Domingo de Ramos são esses ramos de palmeiras e essas procissões são feitas com esses ramos de palmeiras. E aí, a continuidade da celebração acontece na quinta-feira, que no Brasil é chamada de Quinta-feira Santa, simplesmente, e aqui tem o nome de Gründonnerstag, que é como se a tradução literal é Quinta-feira Verde. Não se sabe ao certo porque é chamado de Quinta-feira Verde, mas as pessoas acreditam que seja pelo início da primavera e por ser uma época de colheitas de frutas e verduras verdes. Então seria Gründonnerstag para falar que nesse dia as pessoas costumam se alimentar de alimentos verdes, seja folhas, sejam os aspargos, que são bem fortes nessa época,
Páscoa. Então essa seria a simbologia, pelo menos é o que diz a lenda. É também na Quinta-feira Santa que os sinos das igrejas param de tocar. Então, em forma de luto, né, pela morte de Jesus, os sinos param de tocar, eles tocam somente à meia-noite, marcando o momento da morte de Cristo, e eles aí voltam a tocar de novo só lá no domingo, com o aviso de que Jesus ressuscitou. E a maior simbologia da Quinta-feira Santa é relembrar a última ceia. Então, a reflexão dos cristãos nesse dia deve ser direcionada ao momento da última ceia. O dia seguinte é Sexta-feira Santa e é um dia de luto, e assim como no Brasil, não se come carne nesse dia. Então, se dá preferência a pratos com peixes aqui também. E o que eu acho interessante, que é uma diferença que eu vejo que é grande entre o Brasil e a Alemanha, ou a Europa como um todo, é que eu vejo muitos cristãos aqui que acabam não comendo carne em todas as sextas-feiras do ano, por causa da morte de Jesus na sexta-feira de Páscoa. E é uma característica que eu acho muito interessante aqui na Sexta-feira Santa. Na verdade, aqui na Alemanha existem os feriados silenciosos. Então, em algumas datas, alguns feriados religiosos aqui na Alemanha, existe essa regra, que é a seguinte: Tanzverbot, ou proibição de dançar. Mas essa regra engloba não somente a dança, como também vários eventos públicos de entretenimento. Então, o que está escrito na lei é a proibição de eventos públicos de entretenimento. Então, isso quer dizer que nesse dia, em alguns outros feriados religiosos do ano, mas nesse dia é mais forte, porque sempre quando você fala de Páscoa, aparece essa temática, é que, por exemplo, casas noturnas não podem funcionar, ou, por exemplo, aqui em Munique, elas podem funcionar somente até as 2 da manhã, tem um horário reduzido, e aí depois das 2 da manhã, elas têm que abaixar bastante o volume da música, e ninguém pode estar na pista de dança dançando. Então, já acaba ficando bem restritivo para uma casa noturna. E aí existem várias outras esferas que também são afetadas por essa lei. Por exemplo, para casamentos, para shows, tudo isso, para concertos, para teatros, tudo isso precisa ser aprovado. Quem quer organizar esse evento, quem quer fazer esse evento em um feriado silencioso, precisa obter uma licença de que é permitido realizar aquele evento naquele dia. Então pode ser analisado, por exemplo, no caso de shows, qual é o tipo da música. Eu li que para eventos de rock, metal, é muito difícil. Normalmente esse tipo de música não é aceito na Sexta-feira Santa. Minha cara, né, julgando, né, meio assim, enfim. Eu tô falando aqui as tradições, não quer dizer que eu concordo com elas, mas tá aí. E também eles analisam o setlist. Então, se é um concerto de música clássica, eles vão analisar quais serão as músicas tocadas nesse dia também, para que de alguma forma não desrespeite o feriado religioso, que é um dia de luto pela morte de Jesus. E aí chega o sábado de Páscoa, que é chamado aqui de Karsamstag. Nesse dia existe uma tradição que ela não é feita em todos os lugares da Alemanha. Essa tradição é especialmente forte no norte da Alemanha, que são as Osterfeuer, que é uma fogueira gigantesca de Páscoa. Essa tradição consiste simplesmente em fazer uma grande fogueira que tem a simbologia de que Cristo é luz. Então os crentes seguiriam essa luz de Cristo da morte para a ressurreição, para a vida novamente. E aí o que acontece é que as pessoas acendem essa fogueira, essa grande fogueira, uma fogueira bem grande mesmo. Eu acho até um pouco curioso porque a gente tem a nossa fogueira em São João e eles têm a fogueira aqui na Páscoa. E aí é uma fogueira gigante, as comunidades ou as famílias se reúnem em volta dessa fogueira, e aí, às vezes, eles comem alguma coisa, tem comida ali típica alemã, alguma salsicha, às vezes eles fazem cordeiro, porque também o cordeiro tem uma simbologia na Páscoa, que logo eu vou falar. Enfim, eles comemoram, digamos, a passagem de Jesus da morte para a vida na noite de sábado para domingo. E aí chegou o domingo de Páscoa, chama Ostersonntag aqui, que Oster é simplesmente Páscoa, então um domingo de Páscoa. E aí aqui as tradições são inúmeras e eu vou contar mais ou menos como é que é o decorrer do dia de um domingo de Páscoa aqui na Alemanha. E eu também vou falar algumas similaridades que eu vejo com as tradições lá em Santa Catarina. A primeira delas é a pintura dos ovos. Então, como a gente já sabe, a gente aprende na escola, os ovos eram um símbolo de fertilidade no paganismo e
que foi pegada pela Igreja Católica como símbolo da vida, como símbolo da ressurreição. Então, por que eu falei de novo essa história de que era pagão e que a Igreja Católica pegou esse símbolo também para ser um símbolo da Páscoa? Tudo isso faz sentido para duas tradições que derivaram aí dessa história. E aí a primeira delas que eu vou falar é sobre a coloração dos ovos. E aí eu vou pegar aqui os ovinhos que eu comprei. Isso aqui são ovos de Páscoa. Quebrou o ovo da Páscoa. Ai, meu Deus. Meu Deus, gente, quebrei outro. Então, esses são ovos típicos aqui, ovos de Páscoa, aqui da Alemanha, são ovos coloridos. E aí, por que eles eram coloridos? Porque se fazia jejum na quaresma, né, por 40 dias, desde lá da quarta-feira de cinzas até a Páscoa. E a produção de ovos, o que eles faziam com a produção de ovos dessa época? Como o ovo cozido durava muito, eles cozinhavam os ovos e iam guardando para poder comer lá quando fosse a Páscoa, chegasse a Páscoa, e eles pudessem sair do jejum. E aí, para diferenciar os ovos crus dos ovos cozidos, eles pintavam os ovos cozidos. Essa é uma das histórias da maneira como surgiram os ovos coloridinhos. Existe alguma outra, mas essa é a que eu acho mais, na minha opinião, é a que eu acho mais credível. Essa é a que eu acredito mais. E aí a segunda tradição originária dessa história toda é que a Igreja Católica viu que os ovos eram um símbolo muito forte de fertilidade para o início das colheitas, para o início da primavera, e aí tentou abolir os ovos de qualquer oferenda, qualquer ritual nessa época. E isso não deu certo justamente por causa da quaresma. Os ovos eram alimentos, como eu falei, que aguentavam muito tempo, então as pessoas acabavam guardando em casa, escondiam eles em casa. E aí, não conseguiu abolir, acabou trazendo essa simbologia para a Páscoa também, e dessa questão toda de esconder os ovos da igreja, porque era proibido ter ovos em casa nessa época, surgiu a brincadeira de caça aos ovos. Essas histórias todas que eu tô contando são lendas que eu li na internet, não é confirmado que tudo isso surgiu realmente assim, mas são lendas de como teriam surgido essas brincadeiras e essas tradições de Páscoa. Beleza, explicado tudo isso, então começa o domingo de Páscoa, e o domingo de Páscoa começa com a caça aos ovos. Lá na minha cidade, lá em Joinville, pelo menos a minha bolha alemã ali da minha família, a gente fazia essa caça aos ovos, né? Minha mãe escondia os ovos de Páscoa, escondia os chocolatinhos em vários cantos pelo jardim, dentro de casa, e eu e a minha irmã, a gente saía com as cestinhas pra tentar achar esses ovos, pra tentar buscar e fazer essa colheita de todos os ovos dentro de casa e no jardim. E aqui eles também fazem isso, então as crianças saem com uma cestinha e vão à procura dos ovos, vão fazer a caça aos ovos na manhã do domingo. E aí, fazendo o link com o que eu tinha lá na minha infância, lá em Santa Catarina, dos ovos coloridos, é que aqui a maioria dos ovos coloridos, eles são ovos cozidos mesmo, são ovos cozidos, ele fica duro e ele é pintado. Existe também esvaziar os ovos, é feito um buraquinho em cima e um buraquinho embaixo, assopra para tirar o ovo de dentro dele mesmo, a gema e a clara, e aí se pintam os ovos, e aí com esse ovo colorido normalmente se fazem decorações, se faz decoração de Páscoa. Mas lá no sul, a gente não coloria nunca os ovos cozidos, pelo menos assim, na minha... Pode me falar aí se você também é do sul ou de algum lugar que tem colonização alemã e que vocês coloriam os ovos. Mas lá no sul a gente fazia o seguinte, a gente fazia um buraquinho no fundo do ovo, tirava a gema e a clara, higienizava esse ovo, limpava, fazia os desenhos, coloria os ovos e a gente enchia de amendoinzinho torrado, de balinha, de chocolatinho pequenininho e fechava com um adesivo, e esses ovos coloridos com coisinhas dentro, docinhos dentro, eram dados para as crianças no dia da Páscoa. Então essa era a tradição lá em Santa Catarina, e aqui eu acho engraçado que os ovos de Páscoa coloridos são ovos realmente, são ovos cozidos. Pois é, e aí ainda falando dos ovos, aqui na Alemanha não é comum ter aqueles ovos grandes de chocolate igual a gente tem no Brasil. Os chocolates aqui são sim em formatos de ovos, mas são ovos menorzinhos e também em formato de coelho. Inclusive eu tenho um aqui em formato de coelho, esse aqui é gigante que eu achei, mas eles são menores assim, normalmente. E aí eles têm esses formatos também de ovo, de coelho, assim como no Brasil, mas são, no geral, chocolates menores. Não tem aquela tradição de chocolates
de ovos de chocolate grandes. E, além disso, o que as crianças também ganham, né, e procuram nessa caça dos ovos, são também os ovos coloridos e cozidos. Então, elas procuram também os ovos cozidos e os chocolates e os outros docinhos. Beleza, então acordou no domingo, fez a caça aos ovos e aí acontece o café da manhã. Nos domingos, em geral, os alemães gostam já de tomar um brunch e não necessariamente tomar café e depois almoçar. Então eles já tomam um café um pouquinho mais tarde e fazem aquele café bem caprichado com alguns elementos de café da manhã e de almoço. Então o brunch de Páscoa ele é uma tradição aqui na Alemanha e as famílias então fazem a caça aos ovos e depois se reúnem na mesa para comer aquele café da manhã caprichado com elementos aí de pão. Eles fazem também sopas, quiches, algum salgado, umas coisas mais caprichadas mesmo para esse dia que é especial. Inclusive tem alguns elementos especiais da Páscoa, como o Hefezopf, que é um pão de fermento trançado, e o Osterbrot, que é o pão de Páscoa, que ele é um pão doce, quase como um panetone, não é quase como um panetone, mas lembra porque tem umas frutinhas secas dentro e tal. Então, principalmente esses dois elementos são tradicionais do brunch de Páscoa. E aí uma coisa legal, uma tradição que eu achei bem legal, assim, que é uma brincadeira que é feita na mesa no brunch de Páscoa, é chamado de Eierdichten. Na verdade, esse nome dessa brincadeira chama colisão dos ovos, colidir os ovos, e aí dependendo do lugar que você está e essa brincadeira é realizada, ela tem um nome diferente porque dependendo do dialeto ali que é falado naquela região e tal, existem dezenas de maneiras de chamar essa brincadeira. Então pode ser Eierdichten, Eierkitchen, Eiertüpfen, Eierdüpfen, tem vários tipos, vários nomes mesmo. Mas o significado em português é colidir os ovos. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Cada pessoa tem um ovo desses coloridos cozidos e você vai colidir um ovo com o outro assim pela ponta. E aí um dos ovos vai quebrar e o outro vai ficar inteiro. A pessoa que quebrou o ovo já perdeu e a outra pessoa vai continuar enfrentando todas as outras da mesa. No final, quem fica com o ovo intacto ganha na mesa, não necessariamente ganha alguma coisa, mas ganha a brincadeira. Enfim, eu achei uma tradição legal, assim, descontraída para brincar no café da manhã de Páscoa. E aí outra tradição bem forte aqui na Páscoa, que inclusive é uma tradição milenar, que tem a simbologia da caminhada dos cristãos lá quando souberam que Jesus ressuscitou e não estavam acreditando muito que isso podia ser verdade. Eles foram até Emaús, segundo a Bíblia, para ver com os próprios olhos que Jesus tinha ressuscitado. E aí a simbologia da caminhada de Páscoa é essa caminhada deles até ver Jesus com os próprios olhos, que Jesus tinha retornado à vida. Essa simbologia foi mudando um pouco ao longo dos anos. No século XX, ela já virou realmente uma coisa de contato com a natureza, é até uma demonstração de paz durante a Páscoa, mas ela faz muito sentido aqui na Alemanha porque depois de um inverno de meses, os alemães estão ali no início da primavera, com o tempo bom, com temperaturas um pouco mais amenas, então eles querem aproveitar um pouco ao ar livre, querem realmente caminhar em algum lugar e ter contato com a natureza, ver tudo florescendo, enfim. Então isso tudo faz muito sentido com essa época de Páscoa e por isso é uma tradição muito forte até hoje, das famílias saírem para fazer, ou só os adultos ou as famílias num todo, saírem para caminhar em algum lugar e terem contato com a natureza nesse dia. Existe até um poema de Goethe onde ele fala sobre o sentimento e como funciona essa caminhada da Páscoa. Então eu vou deixar inclusive o poema aqui embaixo para quem quiser ler, chama Osterspaziergang, que é justamente caminhada de Páscoa, a tradução literal. E aí outra tradição do domingo de Páscoa que acontece em alguns lugares, somente aqui da Alemanha, normalmente em cidades menores, aqui da Alemanha em áreas mais rurais. Acho que a cidade que é mais forte nessa tradição é a cidade de Lüdke, que é a Osterrad, que é a roda de Páscoa. É uma tradição pagã também, da época que se faziam oferendas e rituais para as plantações e para a colheita, que se iniciava ali na primavera, as plantações. E esse ritual consiste em pegar uma roda daquelas grandes de carroça e encher de feno, e aí você acende essa roda. Tem alguma coisa aí com fogo e Páscoa, né, que é uma coisa de louco, mas olhando as fotos e olhando os vídeos disso aí, fica até uma coisa, nossa gente, mas fogo, esse negócio
rodando ladeira abaixo, Senhor. Dá até um medo dessa tradição, mas enfim, é a tradição de aí acender essa roda com feno e empurrar essa roda em chamas ladeira abaixo. E aí, o resultado que isso dá é que se a roda tombar antes de chegar lá embaixo da ladeira, a próxima colheita vai ser ruim, e se a roda rolar até lá embaixo da colina, o próximo plantio vai ser bom. Essa é uma tradição aí de muitos anos que já vem lá de rituais pagãos e que foi implementada também como um ritual de Páscoa aqui na Alemanha. E aí, Ostermontag, a segunda-feira de Páscoa, também é feriado aqui na Alemanha. Então, a sexta é feriado e a segunda é feriado. São 4 dias de feriado de Páscoa. E isso foi determinado feriado porque você tinha a quinta, a sexta e o sábado como dias de luto pela morte de Jesus Cristo. E você tinha o domingo, a segunda e a terça-feira, 3 dias também, como dias de celebração pela ressurreição de Jesus. Então, você tinha aí igualmente os 3 dias de luto e os 3 dias de celebração. Com o passar dos tempos, o feriado da terça-feira acabou caindo e ficou somente o feriado da segunda-feira para um dia mais para celebrar a ressurreição de Cristo. E aí um pouco sobre a simbologia, os símbolos da Páscoa. Assim como no Brasil, como eu falei, o coelhinho também é um símbolo bem forte, é o símbolo mais forte da Páscoa aqui. Mas existe também um outro animal, que é o cordeiro, por ter a menção dele na Bíblia como Cordeiro de Deus, por significar pureza, vida. Então ele também é um símbolo da Páscoa. E é muito comum você encontrar no mercado ou fazer mesmo em casa um bolo de Páscoa em formato de cordeiro. Então é muito, muito comum de ver também esse doce nos supermercados durante a Páscoa. As decorações de Páscoa, você vê aqui a Osterstrahl, Osterbaum e Osterkranz, que são elementos, alguns deles, que já tinha também lá em Santa Catarina. Osterstrauß significa buquê de Páscoa, que é como se você fosse pegar um vaso com vários galhos secos e aí você decora ele com esses ovos coloridos ou com elementos aí da primavera e de Páscoa. Lá no Brasil, lá em Santa Catarina, a gente fazia isso lá em casa e a gente chamava de Osterbaum, a gente chamava de árvore de Páscoa. E aqui, quando ele é menor, ele é chamado de buquê de Páscoa, Osterstrauß. E aí existe a Osterbaum também, que você também pode chamar esses pequenos buquês, pode chamar tanto de uma coisa ou de outra, mas a Osterbaum é realmente uma árvore. Então, normalmente quando o buquê é maior ou quando você realmente monta uma arvorezinha para ficar aí no canto da sua casa, ou realmente árvores secas que estão na rua que são enfeitadas. Tem algumas cidades que é bem tradicional de fazer esses enfeites em árvores públicas, né? Em encher de ovinhos coloridos e fazer esses enfeites coloridos. Inclusive, vou até deixar uma foto de quando eu fui visitar Pomerode, que tem uma tradição bem forte da Osterbaum lá, que é uma cidade mais alemã do Brasil. São milhares e milhares de ovos coloridos de Páscoa enfeitando e criando a Osterbaum de Pomerode. E aí a Osterkranz é uma coroa de Páscoa, que é simplesmente também uma coroa feita para você colocar na sua porta, com elementos da primavera ou de Páscoa, ovos, coelhos, flores por causa da primavera. Os alemães gostam muito de decorar a casa conforme a estação, então é comum também ter uma coroa, né, uma guirlanda para a porta, especialmente para essa ocasião. E ainda nesse sentido de decoração de Páscoa, existem algumas cidades pequenas aqui na região, perto de Nuremberg, que é na Francônia, aqui na Baviera, que é a região norte aqui do estado da Baviera, que decoram as suas fontes. As fontes antigamente eram extremamente importantes para as aldeias, para as vilas, porque era onde tanto os animais quanto a população pegava a água. Então, era um símbolo de vida mesmo, era muito importante para a vida nesses lugares. E aí eles começaram a decorar, homenagear a vida que a fonte trazia, enfeitando essas fontes. Então, até hoje, com o decorrer dos anos, isso virou até uma forma de atrair turistas para essas pequenas cidades. Então, isso virou uma tradição, existe até competição entre as cidades para ver quem vai ter a fonte mais bonita de Páscoa. E aí, para finalizar, eu vou falar de outros 2 esportes de Páscoa, que é o Eierschieben, que consiste em pegar esses ovos cozidinhos aqui coloridos. Cada pessoa também tem um ovo e você joga esse ovo através de uma canaleta. Então tem aí uma canaleta, são duas varetinhas ali juntas de madeira formando uma canaleta. Você direciona o seu ovo para onde ele vai cair, você joga o seu ovo pela canaleta. Ele rola pelo gramado e aí cada pessoa vai jogar na primeira rodada o seu ovo, vai posicionar então os ovos ali através dessa primeira jogada no gramado. E depois, a partir da segunda rodada, são
dezenas de rodadas. Cada jogador vai pegar de novo o seu ovo e vai tentar fazer com que ele toque a maioria de ovos no caminho ali de rolar no gramado. E aí, cada ovo tocado vai dar 1 centavo pro ganhador no final do jogo. Então, a pessoa que mais tocar ovos durante o jogo ganha o jogo e aí vai ganhar a quantidade de centavos dos ovos tocados. Eu achei essa brincadeira, esse esporte também muito legal. Tem algumas cidades aqui na Baviera que inclusive fazem competição disso. É super tradicional. E aí o outro esporte, que não dá nem pra chamar muito de esporte, mas é uma tradição simplesmente de cidades pequenas próximas da fronteira com a Polônia e com a República Tcheca, que fazem o Ostaschießen. Lembra que eu falei que o sino da igreja toca à meia-noite de sábado para domingo para informar que Jesus ressuscitou. E juntamente com esse toque dos sinos, nessa cidade são feitos também pequenos canhões com latões de leite, onde eles colocam ali uma misturinha ali dentro e explodem essas jarras de leite de metal. Então é como se eles fizessem um pequeno canhão com essas jarras para estourar também na mesma hora que os sinos tocam à meia-noite. Então dá aquela barulheira que pode ser ouvida a quilômetros dali. Então, galera, essa é a forma como os alemães comemoram a Páscoa. São muitas e muitas e muitas tradições que eu nem sei se eu vou conseguir deixar tudo aqui nesse vídeo, porque esse vídeo vai ficar gigantesco de tanta coisa que eu falei, tanta informação e tanta tradição diferente que tem aqui na Alemanha. Mas aí eu quero saber de vocês, não esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês já fazem alguma dessas tradições, mesmo morando no Brasil, se vocês já faziam quando vocês moravam no Brasil. E falem aí pra mim como é que vocês comemoram a Páscoa de vocês. Deixem um like nesse vídeo, mandem esse vídeo para outras pessoas que também se interessam pela cultura alemã. E é isso, boa Páscoa para todo mundo, feliz domingo de Páscoa, feliz feriado de Páscoa amanhã, na segunda-feira, para quem mora aqui na Alemanha. E a gente se vê semana que vem com o próximo vídeo. Beijo!